qual conhecimento nos ajuda e qual conhecimento nos atrapalha, qual conhecimento nos levanta e qual conhecimento nos condena. Vamos pensar nessa frase, Marcos capítulo 1, versículo de número 21, Marcos 1, versículo 21. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no dia de sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não com os mestres da lei. Isso quer dizer, olha para cá um minutinho, isso quer dizer o seguinte: não é o que o fulano disse, não é o que o ciclano, não é o que o Aristóteles, o Platão, outros caras não. É o que eu experimentei de Deus, é o que eu estou vendo em Deus. Falar com autoridade é falar como tem conhecimento de causa, é falar como quem está experimentado naquilo, tá bom? Muitas vezes eu sou um desses, eu cito, às vezes um filósofo, um antropólogo, um sociólogo, a gente cita às vezes um ou outro. Jesus ensinava como quem tinha experiência naquele assunto. E é assim que nós devemos aprender de Deus e praticar para que nós tenhamos a nossa própria experiência. Qual é a experiência que vai nos levantar? Fica aí essa interrogação. Vou repetir. E Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, que cita Moisés, Josué, Isaías, e não pratica aquilo, né? É uma questão de prática, de viver aquilo. 23. Então chegou na sinagoga um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou. Olha para cá um minutinho, gente. Por que deixaram esse homem entrar? Será que deixaram? Será que esse homem tinha cara de endemoniado? Lógico que não. Será que esse homem já chegou na porta berrando? Não, porque não entrava, não dava para entrar naquele lugar assim. Não é como hoje a igreja. Uma sinagoga não é como hoje. Não tem pessoas apenas para manter a ordem, não. Não, é alguém para impedir. Para começar, só entrava homens, só para começar. Não entrava mulher. E não é preconceito, não, é uma regra que tinha ali. Só entrava homem, só para começar a conversa. Como será que esse homem entrou babando? Lógico que não. Foi enquanto Jesus pregava que aquilo se manifestou. E por que não manifestou antes? Porque aqueles que pregavam ali, pregavam como quem não tinha autoridade, citava o Aristóteles, citava o Isósceles, citava um monte de coisa, mas não tinha autoridade. Quando alguém que vivia o que pregava começou a falar, o bicho se manifestou. Chegou ali um homem que estava dominado por um espírito maligno, que ninguém sabia, porque ele entrou. O homem gritou então: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Ele gritou assim no 24: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei bem quem você é. 2 pontos, você é o Santo de Deus. Aí, sexta-feira eu falei, o demônio sabe de uma coisa que as pessoas ali não sabiam. Tá bom? Tudo bem? O demônio fala assim: que temos nós contigo, ô Jesus de Nazaré? O Senhor veio para nos mandar para o inferno já? Antes do tempo? Eu sei quem o Senhor é. Tu és o santo. E a palavra santo aí não é moral, viu? Diga, não é moral. Não é o certinho, o bonitinho que faz o certo. Não é. O santo ali é o separado, o prometido, o especial. Alguém de outra esfera. Alguém de outro mundo. Um outro ser. Eu sei quem é o Senhor é o prometido na eternidade. Ele sabia disso, o demônio sabia disso. E por que o demônio continuava demônio? Foi essa a minha pergunta de sexta-feira. Quiser ver, vá lá depois. Eu sei quem é o Senhor. Os mestres da lei não sabiam. Os mestres que estavam ali não sabiam.
Como é que o pastor sabe disso? Porque Paulo fala assim: se eles soubessem quem era Jesus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não sabiam. Sabe quem mais não sabia? Pedro não sabia disso. Que o demônio sabe. Vocês entendem a urgência disso, irmãos? Porque talvez você não saiba também. E por isso talvez não viva uma vida coerente com o Evangelho. Porque talvez você aprendeu a ser metodista, aprendeu a escritura, assim, os textos literários, mas não encontrou Jesus ainda, ou não foi encontrado pelo Senhor ainda. Aí a vida não muda, não há coerência no viver. Não há espírito saindo de você, espírito bom aqui no caso, mente boa, prática boa. Os mestres da lei não sabiam. O Pedro não sabia. Como é que o pastor sabe que o Pedro não sabia? Por causa de Mateus 16, que é depois disso aqui. Lá no Mateus 16, que o Pedro vai saber quem é Jesus por revelação. Não é por vivência, é por revelação. O João não sabe. Como é que o pastor sabe que o João não sabe? Porque Cristo falou: João, se você soubesse de que espírito eu sou, você não falaria assim, João. Naquela disputa sobre quem era o maior. Pedro não sabia, João não sabia, Tiago não sabia, muitos não sabiam, os mestres da lei não sabiam, mas o demônio sabia. E continuava demônio. O que eu quero dizer? Para eu mudar de texto agora, eu quero dizer o seguinte: isso aqui é muito mais sério. Que você pode conhecer os atributos de Deus, que Ele é santo, que Ele é soberano. Você sabia que Deus é soberano? Ele é soberano. O que quer dizer soberano? Alguém muito grande? Alguém muito forte? Alguém muito sábio? Não. Soberano quer dizer simplesmente o máximo, o top. Soberano é sem comparação. Onipotente, onisciente, é o máximo. Nós podemos aprender esses atributos chamados em teologia os atributos naturais de Deus. Deus tem atributos naturais e tem atributos morais. Os atributos morais são aquelas qualidades de Deus que Ele divide com a gente. Os atributos naturais são aqueles que só Deus tem e os demônios conheciam. O demônio sabia e mesmo assim continuava demônio. Por isso que é bom a gente às vezes lançar mão de algumas disciplinas para estudar um pouquinho o Senhor. É bom estudar, mas sabendo que isso não vai te ajudar. Eu vou te mostrar o que vai te ajudar já. Me aguarda um pouquinho só. Deixa eu só fazer mais algumas considerações. Os demônios sabiam, o demônio sabe. E continuava demônio. Você saber os atributos da teologia. É bom demais. Eu fiz teologia, filosofia, antropologia, pedagogia. Eu acho que acho que quase todas as GIAs eu já fiz, viu, irmãos? Eu acho que todas as GIAs eu já fiz já, uma boa porção delas. Isso não vai resolver com relação à vida cotidiana. Isso não vai te ajudar no dia a dia, o saber dos atributos, porque os demônios aqui sabiam e era demônio. Então talvez você pense: se eu conhecer muito o Senhor Deus, eu vou conseguir ser mais santo. Não vai. Você consegue enganar melhor. Você consegue enganar melhor. Tem um montão de enganadores por aí. Agora, eu quero ler agora uma outra passagem com vocês. De um outro tipo de conhecimento. Ou melhor, do conhecimento de Deus desdobrado em outro conhecimento. Quero que você abra comigo agora. Então veja aqui, o demônio sabia quem era Jesus, né? O Pedro não sabia, João não sabia, os mestres não sabiam. O demônio sabia. Vamos lá para Isaías, por gentileza. Vá para Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Olha o que deve acontecer comigo e com você. Ao conhecer o Senhor, olha só o que deve acontecer. O que você tem que orar para acontecer. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha só, eu vi o Senhor
No ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías falando, o profeta falando, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Que visão, não é? Que visão. O manto do Senhor, as roupas do Senhor enchiam o templo inteiro. E em volta dele estavam os serafins. Ou seja, eu vi o Senhor, eu vi o templo do Senhor, eu vi os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras voavam, e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Olhe para mim, a mesma coisa que o demônio falou, é o mesmo conhecimento do demônio, não é? Então vamos lá, o Isaías está relatando, no ano que morreu o rei Uzias, que era primo de Isaías, eles eram parênteses. O texto parece querer significar que agora o Isaías se viu sozinho, porque até então, o rei era o primo dele. Irmão, se você tem um primo rei, meu irmão, fala para mim, você não vai me pedir um skate, você pede para ele, fala a verdade. Você não vai me pedir um iPhone, pede para o seu primo, né, irmão? Agora o rei morreu, e o Isaías vem com isso aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, tipo assim, acabou a minha mamata, estou sozinho agora vou ter que mexer meus pauzinhos, né? Mas ele fala, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu a glória, gente, ele viu os serafins, ele viu as vestes, ele viu que os serafins tinham 6 asas, e que os serafins cobriam o rosto. Por que cobrir o rosto, gente? Para não ver o que o Isaías está vendo, ou aparentemente. Então ele fecha os olhos, porque o próprio serafim não é digno de ver o que está vendo. Então ele cobre os olhos, que são chamados os seres mais santos da espiritualidade, os serafins. Eles cobrem os olhos, com 2 cobrem os pés, como quem esconde a sujeira. Então veja, eu escondo os olhos, eu fecho os olhos para não ver toda essa potência. Eu escondo os meus pés para que a minha sujeira não apareça em toda essa beleza. E com 2 eu vou para mostrar relacionamento. Está me ouvindo ainda ou já se perdeu? Para mostrar que eu estou em movimento de adoração o tempo inteiro. E esses serafins diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins faz tremer o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, e é aí que eu quero chegar com vocês. Então o Isaías disse: ai, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Eu moro no meio de gente impura, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Todo-Poderoso. Ai, ai de mim. Olha para mim aqui. O Isaías está vendo, está tendo um conhecimento, o mesmo conhecimento que aquele demônio também teve. Qual é a diferença? É que aquela revelação está gerando uma atitude. A gente tem que tomar cuidado com alguns ensinos por aí, que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Fala que uma vez salvo, salvo para sempre, começa inventando. O problema dessas teorias, que tem até fundamentação bíblica, é que nos relaxam, nos deixam relaxados, como um sapo na panela esquentando, e nós vamos relaxando a nossa vida cristã. A questão é que aqui, essa visão, essa revelação, esse ensino que o Isaías está tendo, vai gerar uma atitude. E eu quero perguntar para você nessa noite: a revelação que você tem de Deus, está gerando alguma revelação? Está trazendo prática de vida? Porque aqui fala assim, ai, eu estou perdido, ai,
é um gemido, é uma interjeição na gramática, querendo mostrar uma dor profunda. Ai, eu estou perdido. Por que que eu estou perdido? Porque os meus lábios são impuros. Por que que ele fala que os lábios são impuros? Porque os serafins estão dizendo: santo, santo. Quem sou eu para dizer santo para ele? Se você não enxergar isso, você nunca vai se relacionar com ele. Se você não for a ele, sabendo, meu Deus do céu, como podes me ouvir? Oh, meu Senhor Jesus, como é que o Senhor pode escutar o som desses lábios imundos aqui? Se você não for a ele com esse coração, não é com essa fragilidade não, irmãos, não é com esse vitimismo. Eu não prego o vitimismo, eu odeio o vitimismo, mas é aqui dentro você saber, meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha, meu Pai. Os serafins estão falando santo, santo, e eu falei também, mas o que são esses lábios? Toda a revelação que não te mostra que você é impuro, não valeu de nada, que não leva a uma prática. Ai de mim, eu estou perdido, porque os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de pessoas de lábios impuros. Ou seja, meu Deus do céu, como é que eu vou me relacionar contigo? Porque além dos meus lábios serem impuros, com quem que eu vou aprender a falar se todo mundo ao meu redor são impuros? Porque nós só falamos o que ouvimos, irmãos. Ninguém é capaz de falar o que não ouve, ninguém. Leva isso a sério. Ninguém é capaz de falar. Por isso você tem que ver o que você anda ouvindo, o que você anda escutando. Hoje não é mais tão moda hoje, mas um tempo atrás, nós cristãos falávamos igualzinho as novelas falam. Nós todos falávamos igual as séries falam. Eu lembro que uma vez começou uma novela na televisão, e todo mundo, tudo que ia falar, não sei o que, era assim: socorro, socorro, estou passada, socorro, estou passado, socorro, não sei o que, socorro, minha mãe me pegou, socorro, meu pai me pegou. Porque a novela falava, todo mundo tinha socorro na boca. Aí depois evoluíram, aí veio a malhação, é help, 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 e assim vai. Nós geralmente falamos o que ouvimos, por isso devemos tomar cuidado. E o Isaías está falando isso aqui. Ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros, mas mesmo que eu queira me controlar, eu moro no meio de pessoas que falam bobagens. Como é que eu vou me relacionar com esse Deus santo? Gente, a revelação que não gera essa atitude não valeu nada. Você saber que Deus é santo. Olha só, o Isaías viu o Senhor, viu a glória do Senhor, viu a majestade do Senhor, ele viu os serafins, ele enumerou as asas dos serafins, mas ele está sendo impactado para a vida. Ai de mim. Ô irmão, presta atenção aqui, por favor. Presta atenção aqui, deixa a criança bagunçar aí atrás, olha para cá. A revelação que não gere atitude, que não gere um movimento de você para com Deus, ela não vale nada. A revelação tem que gerar comportamento, meu irmão. Por isso que os evangélicos hoje estão uma água. Eu já falei há uns 10 anos atrás e repito hoje, eu queria um outro título. Eu tenho vergonha de falar sou evangélico, porque quando eu falo sou evangélico, ele já me compara com não sei quem. Eu queria um outro título. Se você conseguir inventar um aí, inventa um para mim aí. Eu queria um outro título, sei lá, piedoso, radical, louco, fanático, ou qualquer coisa, menos evangélico. A revelação de Deus que não gera uma prática, que não gera vida, que não gera atitude, não vale nada. Então por isso, irmãos, aquele demônio sabia quem era Jesus, sabia, mesmo sendo demônio, e muitos de nós estamos nos endemonizando. Ouviu o que eu falei? Endemonizando. Quando a gente sabe, presta atenção aqui, olha o desdobramento. Quando a gente sabe o que Deus é, quando a gente sabe o que temos que fazer, quando você sabe o que fazer e não faz, você estará se endemonizando, se condenando. Aquilo que você sabe te condena e não muda a sua atitude. Você está pegando isso daqui, meu amado? Ai de mim,
Eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E agora vai, para finalizar. E com os meus próprios olhos, eu vi o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu vi o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí, um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, segurando uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com aquela brasa e disse: agora, Isaías, que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas foram tiradas, os seus pecados foram perdoados. E em seguida, então, eu ouvi o Senhor me dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então olha para cá de novo. Qualquer pessoa que tiver a revelação de Deus vai saber o que fazer. O que vou fazer? Reconhecer a minha pequenez, reconhecer a minha mesquinhez, reconhecer que sou impuro, reconhecer aqui dentro, não é aqui, é aqui dentro, para que do Senhor venha a libertação para nós, para que do Senhor venha a restauração para nós, e para que nós então comecemos a agir, porque do contrário nós nos tornaremos demônios. Saber quem Deus é e não andar em conformidade com aquilo que Ele é, nos faz demônios, irmãos, porque os demônios sabem quem Deus é. Os demônios identificaram Jesus, que os mestres não identificaram. Pedro não identificou, Paulo não identificou, João não identificou, mas o demônio identificou. Quando a gente sabe, vocês sabem aqui, nós sabemos aqui, porque eu sei a palavra que eu prego, eu sei o evangelho que eu, Clóvis, prego aqui, eu sei. Então vocês sabem, quando isso não vira uma atitude, quando isso não vira um movimento cotidiano, nós nos endemonizamos. E o que fazer então? Agir em conformidade com aquilo que nos foi revelado, para que nos tornemos mensageiros. Se você não fizer o trabalho de Deus, você vai dar trabalho para Deus. Ou nós trabalhamos para Deus, ou nós daremos trabalho para Deus, queridos. Por isso que eu sou uma pessoa que pouco me importo com a quantidade. Eu podendo pregar o evangelho, para mim está bom demais. Está feito o meu trabalho, obedecer a minha vocação, é isso que me interessa, obedecer o meu chamado, porque se eu não obedecer o meu chamado, eu vou dar trabalho. Ou eu trabalho para o Senhor, ou eu ajo em conformidade com aquilo que o Senhor tem me revelado, ou eu vou ser o alvo do trabalho de Deus. Ele vai ter trabalho comigo. Hoje em dia, vem cá. Vamos lá, Jesus teve mais trabalho com quem? Com os mestres da lei ou com os endemoniados? Com quem Jesus mais suou a camisa? Quem deu trabalho para Jesus? Quando foi que Jesus xingou um pecador? Quando foi que Jesus sentou a régua em um pecador? Nunca fez isso. Mas nos mestres, ele cansou de falar. Hipócritas, falsos, dissimulados, traidores, enganadores, hipócritas, muitas vezes ele fez isso. Quem mais deu trabalho para Jesus? Os mestres da lei ou os pecadores, muitas vezes endemoniados? Quem mais deu trabalho para Jesus? Os mestres da lei. Ou você é o mensageiro de Deus, ou você será alvo da mensagem. Ou você é o mensageiro de Deus, não é o pastor Clóvis, é você. Ou você trabalha para Deus, ou você vai dar trabalho para Deus. Quem você quer ser nessa noite? A pessoa que tem revelação e não anda em conformidade? Ou a pessoa que tem a revelação e se enxerga dizendo: ai de mim, meu Deus do céu, estou morrendo, vou morrer, estou vendo coisas demais, estou ouvindo demais, eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo demais, ai de mim que vou morrer. Ou você tem essa experiência e muda de vida, ou tem essa experiência e não muda de vida. Curva a sua cabeça.